aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre a extinção dos dinossauros e outra mais. Então, mas antes disso, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos começar. Chicxulub, que foi o asteroide que caiu no México, que provavelmente extinguiu os dinossauros, ele deixou para trás uma cratera de 180 quilômetros, que está hoje em dia metade submersa, metade para fora, porque naquele tempo Chicxulub atingiu uma parte alagada, só que estava ele atingiu no mar, só que não era muito fundo, então mesmo assim ele causou aquela destruição. Então Chicxulub, mas isso é só uma teoria, às vezes poderia ter causado outra coisa. Aí foi isso, até que essa teoria de Chicxulub, que caiu um meteoro ali naquela cratera, ganhou mais força quando pedras aproximadamente perto ou dentro do raio de destruição estavam com grandes quantidades de irídio, um metal muito raro aqui na Terra, mais comum entre asteroides e outros corpos, como cometas. Então, essa teoria ganhou mais força. Mas antes de Chicxulub, existia também outras teorias que uma foi a doença, mas ela teve que ser descartada por outros motivos lá. Outra que os dinossauros acabou a comida, acabou as plantas e aí os dinossauros herbívoros morreram e como resultado os carnívoros morreram. Só que essa teoria foi descartada porque com alguns cálculos os cientistas descobriram que todos aqueles ossos eles não eram suficientes, porque para causar uma crise alimentar mundial entre os dinossauros eles teriam encontrado muito mais ossos do que imaginar, do que a gente encontrou. Então, do que eles encontraram. Então, eles tiveram que descartar. Aí a teoria de Chicxulub ganhou muito mais força. Só que até hoje ela não foi comprovada, mas há muita coisa que tipo assim, tá provando que foi Chicxulub que causou aquilo. Mas, quando o Chicxulub atingiu, ele mandou toneladas de poeira para a atmosfera. Isso bloqueou os raios solares, o que fez um inverno nuclear que fez a temperatura da Terra baixar para menos 20 graus Celsius negativos. Sem raios solares, as plantas morreram, com o resultado, as plantas restantes morreram sem luz do sol, e também os dinossauros herbívoros por não ter mais plantas para comer, e os dinossauros carnívoros não tinham mais carne para comer, porque todos os herbívoros morreram. Só que alguns dinossauros se recusaram a morrer, com grandes mutações ao longo dos anos, eles se tornaram as centenas de espécies de aves que hoje conhecemos. Agora eu vou falar sobre outra extinção que aconteceu há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, ou seja, quando a Pangeia ainda existia. Pangeia é o supercontinente, onde todos os continentes estavam grudados até as placas tectônicas se separarem lá e fazer alguma coisa que se separaram entre os continentes, o que fez a Terra atual de hoje. Mas essa extinção foi causada por uma coisa que ninguém imaginaria: o aparecimento das árvores. Com o aparecimento de uma molécula chamada lignina, ela deixou as plantas que tinham mais ou menos 1 metro de diâmetro. Quer dizer, ela deixou algumas plantas crescendo em maiores que se tornaram as árvores. Porque naquele tempo a vegetação mais alta da Terra chegava até pelo menos 1 metro de altitude, de tamanho. Então,
Com o aparecimento das árvores, aí as árvores foram tombando. Pá, pá. A passar de centenas de anos, essas árvores não eram decompostas. Por quê? É como se os decompositores daquela época, vamos imaginar assim, que o aparecimento da lignina é como se ele tivesse comprado um celular muito avançado e que ele não conseguia, entender a lógica desse celular. Ou seja, eles não conseguiam mexer com a lignina lá, eles não tinham meios suficientes para decompor as árvores e as florestas se tornaram grandes depósitos de madeira. Só que não parou por aí. Uma erupção vulcânica começou justo no maior, que causou um incêndio gigantesco e deixou nossa atmosfera com grandes quantidades de gás carbônico e fumaça. Aí depois de um inverno lá que deixou a Terra muito fria, o Sol voltou. Só que não como esperado. Um bom exemplo disso é Vênus. Muitas pessoas acham que ele é quente porque está perto do Sol. Só que Mercúrio, que está mais perto ainda, é mais frio que o próprio Vênus. É porque quase mais de 90% da atmosfera de Vênus é composta de gás carbônico. E isso causa um super efeito estufa. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Terra. Ela tinha grandes quantidades de gás carbônico, causando um super efeito estufa, que aqueceu os oceanos até ponto que as plantas marítimas não conseguiam aguentar. E elas morreram. Aí como o ar fora d'água não conseguia se relacionar com a água lá, alguma coisa assim, os peixes começaram a morrer. Isso foi muito. Mas o pesadelo só vai começando. Com os oceanos mais quentes e evaporando, aí que vem a parte mais terrível. Com a água mais quente, as correntes pararam de funcionar, as correntes marítimas. Porque correntes marítimas começam por causa da diferença de temperatura. E quanto mais quente, elas pararam. O que agora que isso? Porque naquele tempo, até hoje existe uma bactéria que adora ficar em águas paradas. E elas soltam algum gás. Só que não é gás qualquer não. É um gás super venenoso. Se você esperar isso, você vai morrer. Se você ficar 2-3 minutos respirando esse gás aí que elas soltam, você vai morrer. E o resultado dessa coisa foi de aproximadamente eliminou 95% das espécies marítimas e mais ou menos 70% das espécies terrestres. Ou seja, isso afetou mais ou menos 15% a mais as espécies marítimas do que as terrestres. Porque sobrou 30% das terrestres e 5% das marítimas. E aí foi ocorrendo mutações até se tornaram o que aconteceu. Só que o nosso planeta... quando a Terra estava se preocupando com tudo isso daí, o cosmos nos presenteou de qual jeito? Com um meteoro de 1 quilômetro que caiu aqui mesmo no Brasil. Quando naquele tempo não era o Brasil, porque caiu na Pangeia. E ele caiu no Brasil, tecnicamente. E aí tem uma cratera que causou uma cratera de quase 40 mil metros. E é tão grande que tem uma cidade lá dentro. E há muitos fatos e outros, mas eu dei uma versão bem resumida da extinção dos dinossauros e da grande extinção. Essa foi batizada a grande extinção do aparecimento das árvores. Quem diria que as árvores poderiam causar uma extinção tão grande quanto essa?
Então, gente, é hoje. Por isso é hoje. Então, então é só isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não saia desse vídeo sem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, tchau, galera!